E aí, pessoal? Bem-vindos de volta para mais uma Deep Dive com a gente. Hoje a gente vai se aprofundar num tema que acho que todo mundo se identifica, né? A ansiedade. E aí, quem nunca, né? Essa vontade de controlar tudo. Mas e se, em vez de ficar nessa luta constante para controlar cada coisinha, a gente aprendesse a confiar mais em Deus e, assim, viver mais o presente? A gente vai mergulhar nisso hoje. Isso aí, é como um guia para quem quer ter mais paz, sabe? Lidar melhor com a ansiedade, viver mais tranquilo. Exatamente. E para essa conversa a gente tem, olha só, duas fontes bem interessantes. A gente vai usar um guia bem prático, sabe? Do Ministério Público do Estado do Piauí. Que fala justamente sobre como controlar a ansiedade. Isso, com técnicas da psicologia para usar no dia a dia. E a gente também separou alguns trechos da Bíblia, na Nova Versão Internacional, para trazer essa visão da fé, né, espiritual. Para a gente entender o que a Bíblia diz sobre a ansiedade, o controle, a confiança em Deus. A ideia é juntar essas duas visões, prática e espiritual, para te dar um caminho, um manual de autoajuda para você lidar melhor com a ansiedade, com essa necessidade de controle e viver mais leve. Que isso aí. Então, vamos começar entendendo melhor o que é essa tal de ansiedade, né? O guia do MPPI, ele fala que a ansiedade é uma emoção natural, tipo, imagina um alarme interno, sabe? Que te avisa quando tem algum perigo no futuro. Pode ser real ou às vezes é só coisa da nossa cabeça. Que é tipo quando você vai apresentar um trabalho, fazer uma prova importante, bate aquele frio na barriga. Exato. E olha só que interessante, em doses certas, essa ansiedade até nos ajuda. Pois é, te deixa mais alerta, mais preparado. Te motiva a se preparar, a se Sim. organizar. Mas o problema é quando essa ansiedade sai do controle, né? Vira um problema quando ela é desproporcional, né? Aí ela passa a ser disfuncional. É quando ela te paralisa, te Não. impede de viver, de fazer as coisas que você gosta. E aí, como diz o guia do MPPI, ela deixa de ser útil e começa a te causar sofrimento. Isso atrapalha seus relacionamentos, seu trabalho, tudo. Vira um peso. E como a gente sabe que a ansiedade saiu dos trilhos? Quais os sinais? O guia lista alguns sintomas bem comuns, tanto físicos quanto mentais. No corpo a gente pode sentir o coração acelerado, falta de ar, músculos tensos, até enjoo. Na mente, a gente fica com dificuldade de se concentrar, irritado, e a preocupação não sai da cabeça. Nossa, é verdade. Parece que a gente fica preso num looping de pensamentos negativos. E aí, o guia explica que a gente entra num ciclo vicioso. Sabe quando você tá ansioso com alguma coisa e tenta evitar de qualquer jeito? Ah, sim. Tipo, sei lá, adiar uma conversa difícil, evitar um compromisso que te deixa nervoso. Exatamente. E no momento, evitar parece um alívio, né? Você se sente mais leve. Só que a longo prazo, evitar só piora a ansiedade. É como se você estivesse reforçando pro seu cérebro que aquela situação é realmente perigosa. E que evitar é a solução. Aí, na próxima vez que você se deparar com algo parecido, a ansiedade vai ser ainda maior. Eu sei que criou essa associação, né? Situação difícil, medo, evitar. Exatamente. É como uma bola de neve, a ansiedade só cresce. E como a gente quebra esse ciclo? O guia do MPPA é bem claro. Enfrentando aos poucos as situações que te causam ansiedade. Ir se expondo gradualmente àquilo que te dá medo. Isso. Sem fugir, mas também sem se jogar de cabeça. Com calma, respeitando seus limites. E principalmente sendo gentil consigo mesmo durante o processo. Sem se cobrar demais, né? Se permitir errar, se permitir sentir medo, mas continuar tentando. É isso aí. E é justamente nesse ponto que a gente começa a conectar essa sabedoria prática com a fé. Porque quando a gente fala em enfrentar a ansiedade, em se expor ao que nos causa medo, a gente pode enxergar isso como um ato de confiança em Deus. Isso. Confiar que, mesmo no desconforto, Deus está com a gente, nos dando força para superar. E já que a gente está falando de fé, vamos abrir a Bíblia, né? Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, Jesus fala sobre ansiedade. É uma passagem linda que nos ensina a confiar no cuidado de Deus. Isso. Jesus diz pra gente não se preocupar tanto com o que vamos comer, beber, vestir. Ele usa o exemplo dos pássaros do céu e dos lírios do campo que não se preocupam com essas coisas e mesmo assim Deus cuida deles. E ele fala: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Uau, essa frase é poderosa, né? É um convite pra gente viver o presente e confiar que Deus cuida do futuro. Sem carregar o peso do amanhã. Né? Exato. E em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo também nos dá um conselho precioso. Ele diz pra gente não ficar ansioso por nada, mas levar tudo a Deus em oração. Apresentar nossos pedidos, nossas preocupações, mas com gratidão. Isso, agradecendo por tudo que já temos. E aí vem a promessa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que paz é essa, né?
que consegue acalmar nosso coração e nossa mente, mesmo em meio à tempestade. É a paz que só Deus pode. E para quem sente essa necessidade de controlar tudo, de ter todas as respostas, Provérbios 3.5-6 nos dá uma dica importante. Confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. E aí ele completa. E ele endireitará as suas veredas. Ou seja, a gente não precisa carregar esse peso sozinho, né? Podemos confiar que Deus nos guia, que Ele tem um plano para nós. E em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15, a gente vê um alerta sobre essa mania de querer planejar o futuro sem levar Deus em conta. Tiago fala que a vida é como a névoa, aparece por um instante e logo desaparece. A gente não tem controle sobre tudo, né? E aí ele diz, em vez de dizer, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, digam. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Um chamado para a gente reconhecer a nossa fragilidade e certeza da vida. E confiar que Deus está no controle. E por último, uma passagem que para mim é muito forte é Lucas, capítulo 22, versículo 42. A oração de Jesus no Getsemane. Ele diz, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nossa, que exemplo de entrega, né? Total. Jesus, mesmo angustiado, escolhe confiar na vontade de Deus. É um lembrete pra gente de que a paz verdadeira muitas vezes está em abrir mão do controle, em se render aos planos de Deus. É isso aí. Então a gente viu que a Bíblia nos chama para confiar em Deus, para viver o presente sem tanta ansiedade. E agora, como a gente conecta isso com as dicas práticas do guia do MPPI? Boa pergunta. Vamos lá. Uma das primeiras dicas é aceite sua ansiedade. Em vez de lutar contra ela, o guia sugere que a gente reconheça que ela existe, que as sensações físicas são passageiras. E aí a gente pode trazer a fé para essa equação, lembrando que os nossos sentimentos vêm e vão, mas a presença de Deus em nós é constante. Não é como se a gente dissesse, ok, ansiedade, eu te sinto, mas você não me controla, Deus está comigo. Exatamente. E outra dica importante é mantenha uma rotina. O guia fala que planejar o dia, organizar as tarefas, ajuda a reduzir a sensação de caos, de imprevisibilidade. Isso também traz mais autoconfiança, né? E pela fé, a gente pode ver essa rotina como um reflexo da ordem de Deus, da sua presença constante em nossas vidas. Tipo, Deus é um Deus de ordem, né? E a dica de viver o presente também se conecta muito com a fé. O guia sugere um exercício de inventário mental para a gente focar no aqui e agora. E o Salmo 118:24 diz, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A gente precisa aprender a valorizar cada momento como um presente de Deus. E quando a ansiedade bater, se pergunte, o que está acontecendo agora? O que eu posso ver, ouvir e sentir nesse exato momento? Preste atenção pro presente, né? Isso. E o guia também fala sobre evitar exageros, como comer demais ou comprar por impulso quando a gente está ansioso. A gente tenta aliviar a ansiedade com essas coisas, mas no fundo não resolve nada, né? E a gente pode lembrar do que Jesus disse em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, a gente precisa buscar a verdadeira satisfação em Deus, não em coisas passageiras. E outra dica legal é a prática de atividades físicas. O guia fala que o exercício libera endorfinas, melhora o humor, reduz o estresse. E a gente pode ver isso como uma forma de cuidar do corpo que Deus nos deu, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuidar da saúde física também é uma forma de honrar a Deus. E as técnicas de relaxamento que o guia ensina, como a do meu lugar relaxante e a respiração diafragmática, também são muito úteis. São ferramentas para a gente acalmar a mente, o corpo, as emoções. E a gente pode usar esses momentos de relaxamento para se conectar com Deus, para buscar a sua paz. Tipo, silenciar o barulho da ansiedade para ouvir a voz de Deus. E o guia também sugere que a gente faça atividades alternativas para desviar o foco dos pensamentos negativos. E que a gente se conscientize dos nossos gatilhos, né? Entender o que costuma desencadear a ansiedade em nós. E pela fé a gente pode usar esses momentos de autoconhecimento para buscar em Deus a cura das nossas feridas, a raiz da nossa ansiedade. E a gente também pode usar essas atividades prazerosas como uma forma de agradecer a Deus, de celebrar a vida. E a dica do suporte social também é importante, né? O guia fala da importância de conversar com amigos, familiares, pessoas de confiança. E a gente pode ampliar isso, né? Buscar apoio na nossa comunidade de fé, compartilhar nossos fardos com Deus em oração. A Bíblia diz que devemos carregar os fardos uns dos outros. E a técnica de visualização, que o guia ensina, também pode ser usada como uma perspectiva de fé. A gente pode usar a visualização para imaginar cenários positivos, para fortalecer a nossa confiança em Deus. Por exemplo, se você tem medo de perder o emprego, em vez de ficar imaginando o pior,
Você pode visualizar Deus te sustentando, te abrindo novas portas. E o guia também sugere um exercício escrito, que é se perguntar, e se isso acontecer? Pra gente desafiar os pensamentos catastróficos, né? E aí a gente pode complementar esse exercício com a fé, lembrando que Deus está com a gente em qualquer situação. Independente do resultado, a gente não tá sozinho. E por fim, o guia lista algumas técnicas para diminuir a ansiedade quando ela está muito forte. É tipo focar nos sentidos, praticar gratidão, respirar profundamente, se concentrar no presente. São técnicas que nos ajudam a voltar para o agora, onde a presença de Deus é real. E aí a gente chega no ponto principal, a fé e a confiança em Deus. Em 1 Pedro 5,7 a gente lê: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que lindo, né? A gente é convidado a entregar tudo nas mãos de Deus, confiar no seu cuidado. E confiar em Deus não significa ficar parado esperando que tudo caia do céu. A gente precisa continuar agindo, buscando soluções. Mas sim aquela necessidade de controlar tudo, né? A gente faz a nossa parte, mas entrega o resultado nas mãos de Deus. E como o guia do MPPA também lembra, é importante buscar ajuda profissional quando necessário. A fé e a terapia podem caminhar juntas, se complementando. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Então, pessoal, pra gente finalizar essa deep dive, vamos relembrar os pontos-chave. A ansiedade é uma emoção natural, mas pode se tornar um problema quando é excessiva. A necessidade de controle muitas vezes alimenta a ansiedade. A Bíblia nos chama para confiar em Deus, para viver o presente sem tanta preocupação. E as técnicas práticas podem nos ajudar a lidar com a ansiedade, principalmente quando a gente usa a fé como guia. E para você que nos acompanhou até aqui, fica essa pergunta: como seria a sua vida se você realmente se entregasse aos cuidados de Deus, sem tentar controlar tudo? Reflita sobre isso durante o seu dia. E para continuar essa jornada, a gente te convida a ler as passagens bíblicas que a gente mencionou e a colocar em prática as dicas do guia do MPPI. Adapte as dicas à sua realidade, ao seu dia a dia. Essa foi a nossa Deep Dive de hoje. Esperamos que tenha te ajudado de alguma forma. Um abraço e até a próxima.